Olá, tudo bem? Eu acho que eu peguei um pouco pesado, não. Parece uma coisa assim, né? Contra todos, contra tudo. Não, eu digo em relação ao que eu coloquei em termos de direitos de patente e direitos de copyright. Né? Mas eu coloquei apenas, né? E também vi e fiz uma associação direta com uma mensagem que saiu na mídia a respeito, né, de dar uma paralisada nas questões e nas atividades desenvolvidas enquanto desenvolvimento de tecnologia artificial. A esse respeito, né, eu estava lembrando, né, por acaso, que existe, né, uma teoria, uma partezinha aqui de um livro que eu estava olhando, né, que existe uma trégua sempre, né, dentro da comunicação, né, e da produção dela. Então, o que é essa trégua, né, que seria, né? Então, existe um princípio de aparição de um neocolonialismo exercido mediante a infravalorização das matérias-primas e da mão de obra por parte dos países mais industrializados sobre aqueles que apenas possuem essas riquezas. E atentemos e sua radicação naquelas nações ricas frente ao empobrecimento a que está submetido o resto do mundo. Então, o crescimento da produção, acima de tudo, se deriva os qualificativos mais característicos da organização industrial. Então, seria o gigantismo, a complexidade, a acumulação de capital, a violência e a natureza imperfeita. A violência seria criada por uma tecnologia que tem por ideal teórico uma noção matemática, um modelo de perfeição técnica afastado da natureza imperfeita do homem, a quem traumatiza na busca de uma natureza perfeccionista. Perante essas críticas, né, esse livro aqui é sobre o design, né, industrial, sobre desenho industrial, propõe uma alternativa em busca de tecnologias mais baratas, mais simples, mais singelas e menos violentas que as utilizadas até agora, as quais, em seu aspecto mais positivo, integram um fator humano em vez de eliminá-lo. Parece adequado o termo tecnologia intermediária, que se utiliza para definir essa proposta válida tanto para os países mais necessitados de desenvolvimento como para os mais ricos. Né? Então, seria mais ou menos, né, por razões sociológicas, ao poder ser humanizado o trabalho, em pequenas unidades produtivas simples, econômicas e não violentas, capazes de empregar a grande quantidade de pessoas num trabalho identificável e próprio, ecológico, e tolerar melhor a natureza e dispersas violências do que interferências concentradas de grande poder destrutivo, energéticas, a evitar os atuais modelos de vida, baseado quase que exclusivamente no uso de grandes quantidades de energia, cuja precariedade e falta de controle põe interdição à distribuição de pessoas no território ou os métodos produtivos até atuais requisitos de consumo. Ou seja, existe uma exaustão por parte de todos em termos de produzir e de satisfazer uma necessidade de produzir e demonstrar uma perfeição em acordo e total atualização, né, com o que existe de tendência, o que existe de mais inovador e o que existe de acordo e na cadeia tecnológica da comunicação, do desenvolvimento, né, da tecnologia da informação e comunicação. Pois bem, eu creio que quando eu coloco os termos e falo sobre o direito de propriedade intelectual e copyright, o que eu estou me referindo exatamente é a uma leitura de Michel Foucault acerca do discurso de poder, que temos, né, por ora estudado por esse francês louco e maravilhoso. Então, né, eu peguei aqui umas duas partezinhas aqui que ele diz, né, eu suponho que não é a primeira vez que a nossa sociedade se confrontou com esse tipo de luta. Está falando sobre a subjetividade e o poder pastoral. Com esse tipo de luta. Todos aqueles movimentos do século XV e século XVI que tiveram a reforma como expressão e resultados máximos poderiam ser analisados como uma grande crise da experiência ocidental da subjetividade e como uma revolta contra o tipo de poder religioso e moral que deu forma na Idade Média a essa subjetividade.
A necessidade de ter uma participação direta na vida espiritual, no trabalho, na salvação e na verdade que repousa nas escrituras, tudo isso é uma luta por uma nova subjetividade. Ou seja, né, vamos explicar, dar a explicação mais correta. Só que isso, né, é colocado dentro de um grupo de cidadãos enquanto um poder pastoral. Ou seja, é uma forma de poder orientada para a salvação, por oposição ao político. É oblativa, por oposição ao princípio da soberania. É individualizante, por oposição ao poder jurídico. E é coextensiva à vida e constitui seu prolongamento, está ligado à produção da verdade, a verdade do próprio indivíduo. Então, se todos nós começarmos agora através da produção da tecnologia, de uma inteligência artificial, produzirmos nossos poderes em relação uns aos outros, né? Essa subjetividade, essas explicações, essas produções intermináveis sobre a natureza perfeita e uma comunicação violenta, quase matemática, do que a estrutura de dados e informações, realmente é necessário uma trégua, é necessário uma pausa. Isso é causa de revoltas, é causa de um dispêndio de energia, de cansaço, de um desgaste sem tamanho. E é lógico, acaba se produzindo em meio a esses pontos de inflexões que se dão um aceleramento, uma produção demasiadamente de teorias e de conteúdo supérfluo, inútil, que não serve para nada. Então, o que é útil, o que importa, né? Que nem eu acho que o Cortella tem um vídeo no YouTube que fala, né? O que importa é saber, né? O que importa. Então, o que é importante acaba se perdendo num mar aí de produção do que é inútil e do que é apenas tóxico. Eu queria saber o que vão fazer com essa sucata que a gente tem de registros que não servem para nada, né, nas máquinas e nossa base de dados. Com relação de comunicação, o poder, né? Então, o que seria isso, né? Tem 3 tipos de relação que de fato são sempre comunicados uns aos outros, apoiando-se reciprocamente e servindo-se mutuamente de instrumento. A aplicação da capacidade objetiva nas suas formas mais elementares, relações de comunicação, seja de informação prévia ou de trabalho indivíduo. Então, eu vou aqui dar um contorno para dizer que as nossas relações sociais ou as nossas relações de poder diante das redes realmente passou um pouco dos limites. Né? Passou dos limites porque ela está se tornando contra todos e contra nós mesmos. Né? Essa vontade, né, inexplicável, mas que é sim uma concepção e remete ao que lá antigamente, né, na Segunda Guerra Mundial, foi utilizado e uma sacada dos neonazistas de ascensão a um poder totalitário mediante a matéria-prima rarefeita, não tinha tanto assim, a ausência não, de insumos na economia. Então, o que aconteceu, né? Então, o que era original, o que eram as matrizes, o que era o elementar, né? E que as pessoas precisavam, né? Talvez consumir ou dispor para a sua sobrevivência, acabou, né, sendo um princípio da produção de objetos com virtudes e defeitos, mas métodos de produção violentos, antes posso moverá toda a produção do design industrial. Então, as facilidades que os meios mecânicos oferecem para a produção de objetos estimularam e exaltaram o processo criador, subordinando a novas razões, em especial as do funcionalismo dos objetos e as leis do mercado. Por sua própria natureza, que o encaminha para uma função imediata ligada ao uso, o objeto fica submetido às leis do consumo, acrescentando-se assim um coeficiente informativo ao coeficiente estético do que o objeto é portador. Ou seja, né, não existe somente a atenção do consumidor pelas suas características formais, mas também aparece
né, oferecer uma imagem peculiar, subjetiva ou ainda simbólica destinada a fornecer uma imagem de modernidade, progresso, riqueza, né? E Hitler faz isso em 1937. É um valor do propagandístico, né, de um veículo privado como símbolo do progresso. E pôs à frente as prioridades industriais da Alemanha, o nazi, o desenho de um carro popular, né? O que ele faz? Ele coloca, né, por exemplo, quando você ele pede para ser fundada a Volkswagen e produzir um carro que tenha e signifique, simbolize exatamente o espírito patriotista, né? A identidade do povo alemão. Ou não, acho que não é alemão, né? Daquele pessoal lá, né? Relacionado com, né, o que é com o diabo, né? O demônio, né? A única gostei, na verdade, foi do bigodinho, que é horrível, né? Aquele homem deveria ser baixinho, sei lá. Mas enfim, se Hitler, de alguma maneira, fez, né, a imagem da modernidade, da riqueza, através de um Beetle ou de um Puka, não esqueçamos que o nosso modelo ainda é a nossa velha e boa Brasília amarela. Né? As Mamonas Assassinas, né? Brasília amarela. Essa noção de evolução natural, do sistema que modifica, né, o modelo teórico da evolução natural, é também um vocábulo chamado de styling. Né? O styling surge nos Estados Unidos, né? Mas esse consumo acelerado de informações, todo mundo está tendo esse esgotamento mental, é provocado por uma competição acelerada da mudança das formas de produzir e de se comunicar. É lógico, devido ao excesso de dados, informações subjetivas a explicarem e tornarem-se as pessoas modelos matemáticos em reprodução, ou a reproduzir ou a desenvolver seus próprios objetos de inteligência artificial. Pai, nós estamos no terceiro mundo, né? Nós apenas consumimos a sucata de patentes e usamos programas de computadores. Quando me refiro, né, que não era contra nem a todos, nem para todos, e que eu falei essa propriedade realmente, escrevi sobre propriedade intelectual e industrial, foi no sentido também de chamar a atenção para uma questão que é bem importante, talvez nesse momento, de ser revista como um exemplo para não acontecer de novo. Vejam bem, foi isso aqui, deixa eu ver quando é que eu fiz isso, eu acho que foi em 2018, tá? Em 2018, não existia ainda essas plataformas de ensino remoto. E o conteúdo desenvolvido no processo de ensino e aprendizado em tecnologia da informação e comunicação, ou TICs, né, eram formulados pela educação pública, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul, no segmento do currículo escolar de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, em conformidade com a legislação que era vigente no território nacional. O registro reconhecido pela legislação como registro de programa de computador está na Lei 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, e o Decreto número 2.556, de 20 de abril de 1958, e Instrução Normativa número 074 de 2017. Discussão acerca da proteção a ser empregada para a recente história do software, a Lei do Direito Autoral, Copyright, ou a Lei de Propriedade Industrial, Patentes. Atualmente é utilizada a Lei de Direito Autoral, naquela época, tá? O Brasil é signatário da Convenção de Berna. A Convenção de Berna é 1886, que a proteção dos direitos literários e artísticos desde 1922, que adota na sua lei número 9.609 de 98, uma modalidade de produção de proteção intelectual. Cabe ressaltar que a atual legislação abrange apenas as expressões contidas no código utilizado e não nos procedimentos e métodos. Então, notem,
A estratégia segue orientação do INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Ministério da Indústria e do Comércio Exterior e Serviços, né, de buscar amparo nas duas legislações para assegurar a posse exclusiva dos procedimentos ou dos métodos pelo sistema de patentes e garantir a autoria dos trechos relevantes do código pelo registro de software. Gente, para de pensar tanto, é bem simples. Emitam o guia de recibo, o guia de registro, tá? Que for de identificação, emitam o GRU, tá? Ou seja, né? Gerem o registro. Depois, façam uma declaração de veracidade. Lógico, a declaração de veracidade assinada digitalmente. E não esqueçam de formular e a produzir um formulário eletrônico. É só isso. Ou seja, o que tem que fazer? Emissão e pagamento do GRU, declaração da veracidade, né, devidamente assinada digitalmente e um formulário eletrônico. Mas só um minutinho. Essa resposta eu não vou dar. Bom, era aí que eu queria chegar. Se nessa época eu estava desenvolvendo uma interface de produção de conteúdo de material didático, pelo menos a primeira utilizada e que conseguiu registrar isso na rede mundial de computadores enquanto tecnologia de produção e de origem totalmente brasileira, com nenhum recurso, quase nada, com nenhuma verba especial, com o que tinha. Creio eu que não é que seja pobre, não, é porque talvez existe um capital no Brasil que tem que ser valorizado, ele não é matéria-prima somente, viu? Ele se chama criatividade. Se é uma característica abençoada a todos, que eu observo com muita admiração, até há tempos atrás, pensaram no Ministério da Criatividade. Realmente, o capital criativo e as maneiras e as dimensões que nós temos não são o que eles chamam lá na Alemanha, uma expressão, né, que Bauhaus utilizou, chamada de, aqui, né, como é que é? Uma adaptação do molde, né, quando do induto, ou seja, não tá bom o negócio, então, né, faz dessa maneira aqui, né, faz de uma maneira pobre. Não é por isso, é porque talvez exista na originalidade, na pureza, no que é elementar, no que é singular, como na vida de quem provém a caça. Eu nunca pensei em pescar na rede. Eu sempre fui muito mais de desenhar meu arco, produzir minha flecha e lançar tudo ao mesmo tempo. Ou seja, né, eu sou índia Tupinambá e se for necessário, a gente caça. Mas quando não é, a gente até fala que é Guarani. Aqui no sul do Brasil, pelo menos. Só que a gente tem que parar um pouco, tá demais o nosso canibalismo. Estamos comendo uns aos outros e vai dar gastrite em todo mundo. Cuidado aí pra não misturar com manga. Mas, enfim, se vocês forem apagados do sistema e se a inteligência artificial barrar vocês, basta vocês lembrarem de uma única forma e do que é elementar no conhecimento e na produção da capacidade intelectual humana, que é. Minha reflexão em torno do significado faz parte da leitura das obras com produções de Michel Foucault. No subtítulo A Escrita das Coisas, Foucault elucida a relação existente entre a linguagem no século XVI e a existência, até nossos dias na literatura, através da função representativa ou significante da linguagem,
aquele ser bruto esquecido desde o século XVI. Referência na página 60. Conforme Foucault, no século XVI, as coisas escondem e manifestam seu enigma como linguagem. E as palavras propõem-se aos homens como coisas a decifrar, sendo o entrelaçamento da linguagem com as coisas um privilégio da escrita, e o conhecimento das palavras e das coisas próprio de quem não faz tudo falar através da referência na linguagem, à linguagem. O que é próprio do saber não é nem ver nem demonstrar, mas interpretar. Qual é a parte que não entenderam?